Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nós estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a riqueza da palavra de Deus, que tem esse amor por nós, foi capaz de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz João que Jesus veio para os seus, para o povo judeu, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, podem se tornar filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então eu espero que você seja certamente uma dessas pessoas que crê no nome de Jesus, crê na pessoa de Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, de forma que a sua salvação, a sua vida eterna esteja garantida. Eu creio nisso. Quero orar com você para que Deus fale ao seu coração nesse momento, como falou ao meu. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, que dia maravilhoso, que oportunidade, que privilégio nós temos, ó Deus, de lermos a Tua palavra e sermos abençoados, alcançados por ela. Que assim aconteça na vida de todos nós, daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor, que está em todo lugar, que está aí nessa residência, nesse lugar onde a pessoa está nos assistindo, nos ouvindo, ó Deus, que o Senhor ponha a Tua mão sobre essa vida, que o Senhor a liberte, que o Senhor, ó Deus, a salve, que o Senhor acalme esse coração, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Livra essa pessoa de todo mal, em nome de Jesus, e fala conosco agora. Amém e amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 25 em diante, diz o seguinte: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos, dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, ou vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Esse é um texto para o qual eu volto 4, 5 vezes ao ano, porque ele é muito abençoador para mim. Às vezes, a nossa cidade aqui de Rio Claro tem muitas valetas, muitas depressões nas esquinas, porque é uma cidade plana e a água precisa correr, e eles resolvem dessa maneira. E eu sou um pouco pé pesado para dirigir, e às vezes quando eu passo de carro numa valeta e o carro faz aquele movimento de jogar o corpo da gente para cima, para os lados, parece um liquidificador jogando a gente e as coisas de um lado para outro, né? A gente sempre repete a mesma frase, tanto a minha esposa ou eu, quando estamos no carro. Agora a gente fala assim: agora ajeitou tudo. Se você tinha acabado de comer a comida, dá aquela ajeitada, ou lá dentro ou para fora. Se havia muita coisa dentro do carro, muita quinquilharia, essa muita coisa dá aquela ajeitada. Mas essa ajeitada é de qualquer jeito. Onde eu quero chegar com essa conversa? De vez em quando, a gente sofre um solavanco na vida. E as coisas que a gente está carregando dão aquela ajeitada, mas de qualquer jeito. Muita coisa cai das nossas mãos nessas horas, e a gente só consegue segurar algumas poucas delas. E nem sempre a gente segura o que precisa, o que deve segurar. Muitas vezes a gente segura o que não precisa e deixa cair aquilo que precisa. Essa semana eu estava estacionando o carro em frente da igreja
e estava segurando, tinha acabado de atender o celular, estava segurando o celular, que eu sempre guardo na bolsa, mas naquela hora eu não fiz isso, na carteira, não é? Então eu estava segurando carteira, celular, molhos de chave, alguns daqui da igreja, e eu não sei o que aconteceu, eu saí do carro, desci do carro, e a única coisa que não poderia ter caído da minha mão, caiu, o celular. Não quebrou, não fez nada, mas acontece que carteira não quebra e chave dificilmente quebra quando cai no chão. E aí você pode pensar o seguinte, pode me perguntar o seguinte, por que você então não segurou o celular e deixou a carteira e as chaves caírem? Não sei. Como eu disse, às vezes a gente segura o que não precisa e deixa cair aquilo que não pode cair, aquilo que não deve cair, porque os nossos reflexos, normalmente, geralmente, eles nos traem. Então eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de como Jesus lida com esses nossos reflexos enganosos. Porque a maneira com que Jesus lidava com as pessoas era diferente de uma para outra. Não no sentido de privilegiar uma e a outra não, mas no sentido de que cada pessoa é única e merece ser tratada como tal. E, portanto, a receita para uma não dá certo para todas. A gente tem essa coisa da farmacopeia popular, né? A gente vive dando receita de remédio para os outros que fizeram bem para nós, mas isso não quer dizer que vai fazer bem para o outro. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, não é? Os métodos, por exemplo, de cura que Jesus usava, variava de pessoa para pessoa. Os métodos de tratar com as pessoas variava de pessoa para pessoa. Os fariseus, por exemplo, Jesus tratava com muita firmeza. Já aquelas pessoas que eram consideradas párias da sociedade, Jesus tratava com muita misericórdia. Então, cada um de nós precisa de algo que o outro necessariamente não precisa. E Jesus, sendo quem era, sabia exatamente como ir direto ao ponto, sem rodeios, sem melindres. Quando ele se dirigia a alguém, a pessoa desmontava. Se era alguém procurando pegá-lo, a sua resposta deixava a pessoa sem ação. Se era alguém precisando de ajuda, o seu poder deixava a pessoa maravilhada. Então Jesus, como eu disse, tinha essa habilidade fantástica de saber exatamente o que se passava no coração, na alma e na mente da pessoa. E é disso que trata essa passagem que eu, vez por outra, fico voltando. O verso 25 começa expondo dos muitos paradoxos da palavra de Deus, que é o seguinte: Deus esconde certas revelações dos sábios, dos entendidos, dos cultos, e revela essas coisas para as pessoas que são parecidas com crianças. Ele chama aqui de pequeninos, não é? São pessoas parecidas com crianças na sua ingenuidade, na sua simplicidade. Porque criança é assim. A facilidade com que elas resolvem certas situações é impressionante, pelo menos na cabeça delas. Então ela fala assim: pai, compra aquele negócio para mim. E o pai fala: não posso, filho. Por quê, pai? O pai não tem dinheiro. Ah, pai, então dá um cheque, passa no cartão. Eu não tenho papel, moeda, mas tem outro papel, tem outro plástico, tem outra coisa para substituir, né? Elas deduzem certas coisas sem o menor constrangimento, como se fosse tudo igual. Então a palavra de Deus tem muitos paradoxos. Tem aqueles que a gente não gosta muito, por exemplo, quem quiser ser exaltado, que seja humilhado, né? Quem quiser receber, tem que dar. Quem quiser viver, tem que morrer. É muito louco isso, para dizer a verdade. E aqui Jesus diz que o melhor está reservado para aqueles que têm um coração simples, ingênuo. Na perspectiva de Davi, no Salmo 24, são aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro.
E a esses, Jesus faz a seguinte proposta: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual que é a proposta de Jesus, na verdade? Eu sou destro. Há quem seja canhoto, mas eu sou destro. E eu fiquei pensando nisso. Eu não sei se acontece com você, mas comigo é muito frequente isso. Eu fico impressionado com a esperteza da minha mão direita em relação à minha mão esquerda. É uma coisa impressionante. Eu vou ao supermercado, por exemplo, e às vezes eu não quero levar as coisas para o carro no carrinho, eu quero pegar sacolas e é muito interessante como isso se processa dentro de mim e as coisas que eu faço inconscientemente. Eu vou lá, passo no caixa, aquelas sacolas todas, e eu com essa mão aqui, eu pego as sacolas e vou passando tudo para a mão esquerda. Vou passando tudo para a mão esquerda. Enquanto que a direita, ela acaba só levando às vezes a carteira, que não pesa na dica de nada. Inconscientemente eu não distribuo o peso. Eu jogo o mais pesado para o lado esquerdo e o lado direito vai numa boa. Eu sei que deve ter uma explicação científica para isso, mas o que eu queria passar para vocês é que vocês assimilassem o fato de que é isso que Jesus está propondo aqui nesse texto. Ele está dizendo assim: pode passar para mim as sacolas mais pesadas, quantas você quiser, e você só carrega a carteira, tá bom? Estamos combinados? É isso que Jesus está falando aqui. Eu fico com as sacolas e você fica com a carteira, que pode não ter nada dentro, mas não pesa nada, mas a pessoa que carrega uma carteira, ela se sente meio poderosa. Parece até que tem dinheiro dentro. E Jesus está nos oferecendo essa facilidade, essa comodidade, esse alívio. Não querendo ser repetitivo, mas sendo, é mais fácil falar do que fazer. A gente até tem vontade de passar o nosso fardo para Jesus, a gente quer fazer isso, mas não consegue se desvencilhar dos pesos que a gente carrega na alma com essa facilidade, não. A logística dessa transferência da carga é muito complicada da nossa parte. A única explicação para isso, para o fato de alguém que tem Jesus no coração estar se sentindo cansado e sobrecarregado, é porque não passou a carga para ele, está segurando só para si. Existe então algo que impede a pessoa de abrir mão do peso que está carregando. A pessoa tem o ser mais poderoso do universo ao seu lado dizendo: passa esse peso para cá, e ela diz: não, pode deixar que eu carrego. Imagine você com aquela dor no ciático, se é que você tem, carregando um peso que só piora essa dor. Mas do seu lado tem alguém muito forte, com as mãos livres, oferecendo ajuda para você, e você diz: não precisa, deixa que eu levo. Por que é que a gente tem tanta dificuldade em compartilhar os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas cargas emocionais com Jesus? Tem uma razão para isso. A razão é que geralmente nós não estamos indo na mesma direção. É como se eu chegasse ali para te ajudar no caixa com as suas sacolas de supermercado e eu falo: eu vou te ajudar. Aí a pessoa fala: para onde você vai? Eu falo: eu vou para lá. A pessoa fala: mas eu estou indo para cá. Então deixa que eu levo. O que torna as nossas cargas ainda mais pesadas do que já são é o fato de Jesus estar nos puxando para um lado enquanto a gente quer ir para o outro. O texto faz alusão aqui ao jugo que era aquela canga colocada sobre os dois bois para que o mais novo aprendesse o caminho da roça com o mais velho. E o que tornava o trabalho às vezes mais difícil para ambos era que o mais velho puxava numa direção
e o boi mais novo queria ir em outra. Então, isso é transferido para o nosso relacionamento com Jesus. Jesus está querendo nos puxar para a direção dele, mas nós temos uma tendência a ir na outra direção. Agora, isso não acontece só com Jesus. Por exemplo, quando um casal não divide as suas cargas, um sofre mais que o outro, obviamente, e corre o risco de se separar justamente por causa disso. É aquela tal coisa, eu é que te carrego, eu é que faço isso, eu que faço tudo, eu que faço aquilo, você não faz nada. E aqui nós não estamos falando só de tarefas como limpar a casa e coisas do gênero, estamos falando das responsabilidades de todos os tipos. Porque sem cooperação não há futuro, sem cooperação não há superação. Jesus está interessadíssimo em nos ajudar com as nossas realizações e conquistas. Acontece que isso só é possível se a gente não estiver carregando muito peso extra. Isso só é possível se a gente não estiver com as mãos ocupadas demais. Daí o fato dele estar nos oferecendo a sua ajuda. O que ele está dizendo? Passe a sua mágoa para mim, que vai ficar mais fácil para você. Passe o seu vício para mim, que a vida vai ficar mais leve para você. Passe a sua frustração para mim, que as ideias vão fluir melhor na sua cabeça. Em outras palavras, se você não mudar essa sua atitude, você vai continuar sofrendo. Porque Jesus pode continuar nos abençoando, mas dessa maneira, nesse esquema, a bênção se torna um problema, porque ela pode nos passar a ideia de que a gente não precisa mudar. Uma pessoa que é muito abençoada pode pensar que isso acontece com ela porque Deus está concordando com tudo que ela faz, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos não sempre. Tem gente, por exemplo, que tem muito dinheiro, mas está cheio de problema em casa. Então o que ela pensa? Eu sou tão abençoada financeiramente que só pode ser Deus na minha vida. Mas o problema, os problemas que eu tenho lá em casa, só pode ser obra do diabo. Pode até ser, mas normalmente não é. O problema pode ser até a própria pessoa. A única bênção que Jesus propõe aqui no texto é da pessoa se libertar daquilo que pesa na vida dela, que a impede de ser alegre, que a impede de se sentir viva, de se sentir amada, de se sentir importante. O que leva a gente a ficar desse jeito? Preocupação exacerbada, por exemplo, com questões que estão fora do alcance. Você não tem como resolver aquilo e você continua preocupado. Está fora do seu alcance. Você não tira aquilo da cabeça. Ou então culpa exacerbada por situações irreversíveis. Não tem volta, não dá para mudar, não dá para reverter, mas aquilo continua consumindo a sua alma. Frustração exacerbada por não conseguir ser uma pessoa melhor. Todo crente passa por isso. Eu queria ser uma pessoa mais parecida com Jesus, mas tem algo na minha vida que, nossa, não me deixa fluir desse jeito. Isso é um dilema na vida do crente, na vida da gente. Tem uma porção de coisas que pesam na alma, porque é disso que o texto está falando, de peso na alma. Canseira aqui não é canseira física, não. É aquela canseira de remar e não sair do lugar. E tenta isso e tenta aquilo e nada dá certo. Isso cansa. Muitos desistem porque o coração fica pesado demais. Às vezes fica pesado por alguém que se foi, não vai voltar, mas o coração está lá. Por alguém que se perde, por decisões ruins que foram tomadas. Isso é muito pior do que canseira física, porque canseira física se cura com uma boa noite de sono, de descanso, com um Dorflex ou um outro remédio mais forte. Mas alma é algo difícil de ficar leve. Quando a alma está pesada, o sono não vem e não há Rivotril que resolva um negócio desse.
Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente troca de fardo com Jesus? Como é que a gente lança sobre ele as nossas ansiedades? Esse é o pulo do gato, porque todo mundo diz o que a gente tem que fazer, mas não diz como isso tem que ser feito. A receita de Paulo para a alma cansada está em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 22, eu vou ler para você. Ele diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, orai sem cessar, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não extingam, não apaguem o Espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, aquele coisa, examine tudo e retenha o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Alegrar-se sempre, orar sem cessar, dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não apagar o Espírito Santo, examinar tudo e reter o que é bom, afastar-se de toda forma de mal. Parece fácil, mas não é. Agora, se vocês não perceberam, o que Paulo está dizendo aqui é que essa batalha, ela é ganha na mente, Alegrar-se é uma decisão. Vocês já perceberam que um dos muitos problemas que a gente enfrenta nessa questão de nos alegrar, tem a ver com o que os outros querem para nós? Por exemplo, acontece um fato ruim na sua vida. As pessoas esperam que você reaja com tristeza. Por exemplo, morreu o marido. Onde já se viu? O morto nem esfriou e ela já está desse jeito, dando risada. O cara morreu, não tem volta. Você quer que a pessoa... Tem muita gente que espera que a viúva fique triste, ou o viúvo fique triste, pelo menos por um ano, para falar que amava a outra que se foi. Paulo diz assim, o negócio é o seguinte, gente: quer tirar o peso da sua alma? Alegre-se. Não dependa, não deixe que os outros deem pitaco na sua vida. Alegrar-se é uma decisão, Orar é uma decisão. Quando a gente está mal, é aí que a gente precisa falar com Deus, mas geralmente a gente fica remoendo as coisas sozinhos. Dar graças é uma decisão. Não extinguir o Espírito é uma decisão. Não vou falar de todos eles, porque não temos tempo, não é essa a função. A Bíblia diz que nós vamos julgar e reinar com Cristo, mas isso não significa dominar o planeta. Significa efetivamente servir a Deus de maneira a extrair o melhor de cada situação. Portanto, se a gente não consegue nem dominar a nossa mente, os nossos pensamentos, o que de bom a gente tem a oferecer a quem quer que seja? A batalha começa aqui, depois desce para cá. Alegrar-se sempre. Isso não é ficar dando risada o tempo inteiro. O que Paulo está dizendo aqui é para a gente controlar as nossas emoções e não deixar que elas nos controlem. Você não é as suas emoções, porque se for, sinto muito, você está na roça. Esses dois desafios, dominar os pensamentos e controlar as emoções, são a chave para a gente não sucumbir ao excesso de peso na alma. Mas pastor, é para entregar tudo para Jesus ou somos nós que temos que equilibrar as nossas cargas? Pois é. Domínio dos pensamentos e controle das emoções são evidência de que Jesus está carregando nossos fardos. São evidências de que a gente está andando na mesma direção que Ele. E aí a gente volta a uma palavra que eu já dei a semana passada. Se seguirmos o que a palavra de Deus nos diz, a vida fica mais leve. Essa é a troca que Jesus está propondo no texto. Vocês ouçam o que eu digo, diz Jesus, façam o que está escrito na palavra, e uma leveza inexplicável vai começar a fazer parte da sua vida. Andar com Deus é isso, é ouvi-lo através da sua palavra, é obedecer a sua palavra, é falar com Ele. Essas coisas fazem parte do processo de liberação das cargas que estão sobre nós, dentro de nós. São manifestos que precisam acompanhar as cargas. Alguns de nós, infelizmente, nem oraria se não tivesse problema. Outros acham extremamente difícil, extremamente contraditório alegrar-se sempre.
Dá graças por tudo, então, só a graça. Isso é um fato. E é exatamente isso que o diabo quer que você pense. Que não dá, que está fora de cogitação, que isso é impossível. Pensando dessa maneira, você fica fadado àquela figura da mitologia grega, o Atlas, aquele titã condenado por Zeus a sustentar o mundo nas costas para sempre. Mitologia grega, certo? Não é Bíblia, não é nada. É só um exemplo. Tem muita gente que carrega o mundo nas costas, porque pensa que é isso que Deus quer. Não é. O único que quer que você carregue o mundo nas costas é o diabo. Jesus quer exatamente o contrário, que você fique livre e sinta-se livre para poder usufruir da vida de maneira abundante. Como é que a vida pode ser abundante para alguém se tudo o que a pessoa faz é chorar, é reclamar, é amaldiçoar? Isso é andar na contramão de Deus. Crente que faz isso pode até ir para o céu, mas vai sofrer um bocado na terra. Não é essa a proposta de Jesus. Venham andar comigo, disse Jesus. Ouçam o que eu digo, que é para o bem de vocês. Quando eu tive Covid, alguns meses atrás, por sinal foi bem fraquinha, graças a Deus, um dos sintomas, piores sintomas que eu tive foi aquela falta de força física, aquela fraqueza que só dava vontade de ficar deitado, né? Mas essa fraqueza foi causada pela Covid. Agora, a fraqueza da alma é resultado de um acúmulo de coisas, das complexidades da vida, inclusive como consequência do pecado. Pelo fato da alma estar envolvida em tantas complexidades, a fraqueza dela não pode ser humanamente resolvida de forma simplista. Agora, essa palavra de Jesus aqui é maravilhosa, porque ela é suficientemente poderosa para lidar com essas complexidades de forma simples. Não simplista, mas simples. Porque simplista seria banalizar. E Jesus jamais banalizaria, jamais trataria o que você sente, como, me perdoem o termo, como sendo frescura da sua parte, algo que põe uma pessoa no chão. Não pode ser assim, não pode ser banalizado. Jesus leva isso tão a sério que ele não nos manda procurar os seus discípulos, nem o santo fulano de tal, nem o anjo fulano de tal. Ele diz assim: vinde a mim. Isso é tão sério que só eu posso resolver. Então, se você está com a sua alma atribulada, é Jesus que vai resolver o seu problema. Você precisa colocar essa tribulação, esse peso aos pés da cruz, nas mãos dele, e ele vai te ajudar. Eu tenho certeza. Coloque, não assuma mais coisa que você já está sobrecarregado. Abra mão, comece a abrir mão e coloque tudo para Jesus. Jesus, cuida disso para mim. Eu não tenho condições, eu não posso mais. Eu sou impelido, eu tenho uma compulsão por atrair coisas que dificultam a minha vida, mas eu não posso mais ser assim. Tira isso da minha vida, Jesus. Em nome de Jesus, me livra desse mal. Abençoa, eu quero ter uma vida livre, abençoada, uma vida segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero ter uma vida que flui, que é abençoada pelo Senhor. Me ajuda, Jesus vai te ajudar. Eu creio. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se assim nos permitir.